Fala, estudante! Diogo Lopes com mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje são os fenômenos físicos e químicos. Na aula de hoje, o nosso objetivo é compreender qual seria a diferença entre os fenômenos físicos e químicos. Agora, antes de mais nada, eu preciso entender que fenômeno é basicamente tudo aquilo que acontece. Então, tudo o que ocorre é um fenômeno. Só que essa ocorrência, ela pode estar relacionada a dois aspectos diferentes. Ou eu tenho uma ocorrência física, ou eu tenho uma ocorrência química. E é nesse aspecto que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, para te ajudar a identificar quando um fenômeno físico ou um fenômeno químico está acontecendo. Mas o que seria um fenômeno físico? Fenômeno físico é aquele fenômeno onde eu não tenho alteração da composição. Ou seja, eu não tenho alteração das substâncias que formam aquele material. Aqui eu tenho alguns exemplos de observações que eu posso realizar para indicar se aconteceu ou não um fenômeno físico. Então eu tenho, se houve alteração na mudança de estado, ou seja, de sólido para líquido, líquido para sólido, de forma mais precisa, se aconteceu uma fusão, uma solidificação, uma vaporização. Aí você fala, Diogo, eu não lembro o que é isso. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, enquanto que a vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Já a condensação é a passagem do gasoso para o líquido, enquanto que a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E fechando as transformações físicas, eu tenho a passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido, onde eu posso ilustrar isso tudo com o nome sublimação. Então, se houve alguma transformação física, eu digo que o fenômeno ocorrido é um fenômeno físico. Ou ainda, uma simples alteração no formato da matéria. Então, se houve apenas uma alteração no formato da matéria, nós temos a certeza de que houve a ocorrência de um fenômeno físico. Agora, para que você entenda de uma forma melhor ainda, nós vamos, nesse momento, para alguns exemplos práticos. Um exemplo de fenômeno físico seria eu alterar o formato do papel alumínio. Então, quando eu estou rasgando um material ou mesmo amassando esse material, eu não estou alterando a composição química dele. Logo, isso seria um exemplo de um fenômeno físico. Outro exemplo de fenômeno físico seria o ato de dissolver o cloreto de sódio em água. Quando eu estou adicionando o sal na água, apenas está acontecendo a dissolução do mesmo. Logo, como houve apenas a dissolução, não temos a mudança na composição de nenhum dos materiais. Logo, eu tenho um fenômeno físico. Mais um exemplo de fenômeno físico seria o ato de gotejar corante na água. Eu não posso confundir esse procedimento com mudança de coloração, porque afinal de contas, o que está prevalecendo aqui é a coloração do corante. Logo, a água não alterou de cor, e sim, eu tenho a cor do corante prevalecendo na água. Logo, trata-se de um fenômeno físico. Agora, qual que é a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico? A diferença é uma só. No fenômeno químico, eu tenho alteração na composição do material. Então, as substâncias que eu tenho antes da realização do fenômeno, elas são diferentes após a realização do fenômeno, após a ocorrência do fenômeno. Agora, de que forma eu posso observar e comprovar que um fenômeno químico está acontecendo? Aqui eu tenho alguns exemplos de modificações que podem acontecer, onde ao observar essas ocorrências, eu tenho a certeza de que um fenômeno químico está acontecendo. Exemplo, mudança de cor. Se houve a mudança de cor durante a ocorrência do fenômeno, eu tenho a certeza de que trata-se de um fenômeno químico. Se houve a formação de fumaça,
seja ela branca ou enegrecida, eu tenho a certeza de que está acontecendo um fenômeno químico. Se houve a formação de um sólido, como assim? Eu pego dois líquidos e misturo esses dois líquidos e o resultado disso é a formação de um material sólido que não existia até então. Então isso remete à ocorrência de um fenômeno químico. Além disso, um aquecimento espontâneo. Eu faço uma mistura e o resultado disso é um aquecimento totalmente espontâneo. Eu não estou utilizando uma fonte de calor. Então, se acontece esse aquecimento espontâneo, automaticamente eu tenho a ideia, a noção de que está acontecendo um fenômeno químico. E por fim, a efervescência, que seria o borbulhamento. Então, se eu tenho um borbulhamento ao misturar materiais, por exemplo, eu tenho a indicação de que está acontecendo um fenômeno químico. Agora, mais uma vez, para fixar isso, vamos para alguns exemplos aí da ocorrência de alguns fenômenos químicos. Um exemplo de fenômeno químico seria a efervescência, onde eu tenho a adição do comprimido que é sólido em água, que é um líquido. E quando eu faço isso, eu tenho a produção, a formação de um gás, que até então não existia na mistura que eu estava realizando. Então, quando eu tenho a produção deste gás, automaticamente eu tenho uma efervescência. Efervescência significa fenômeno químico. Outro exemplo de fenômeno químico seria a adição de pedaços de alumínio em uma certa quantidade de ácido muriático ou ácido clorídrico. Quando eu faço esse procedimento, eu vou perceber a formação de dois aspectos do fenômeno químico. Um deles, a formação de fumaça, e o outro, a mudança de cor. Então vamos lá. Você vai ver a formação da fumaça e automaticamente a mudança da coloração no experimento. Logo, trata-se de um fenômeno químico. Outro exemplo de fenômeno químico seria o procedimento de adicionarmos uma certa quantidade de soda cáustica ou hidróxido de sódio em água para realizar a sua dissolução. Então eu vou ter aqui inicialmente a dissolução do hidróxido de sódio ou da soda cáustica em água. No becker à esquerda nós temos a presença de ácido muriático, que é o ácido clorídrico, e você vai observar que quando nós adicionarmos o ácido muriático sobre a soda cáustica dissolvida em água, nós vamos ter uma reação química, ou seja, um fenômeno químico, onde o aquecimento ele vai ser percebido de forma extremamente simples. Esse borbulhamento indica que a água está sofrendo uma fervura. Então, quanto mais ácido eu adiciono, mais a fervura vai acontecer. Logo, isso indica que está acontecendo um aquecimento na minha mistura. Então, trata-se de um fenômeno químico. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse cada um dos links que estão na descrição do nosso vídeo. E eu te espero na próxima aula. Valeu!